Oi, eu sou o Matemático Lou e seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse primeiro vídeo vamos falar de função exponencial e por que esse tema. Fiz uma enquete lá no meu Instagram, coloquei 3 temas e o mais votado foi esse. Gente, então, antes de começar a explicar, por favor, se inscreve no meu canal, deixa o joinha, isso me ajuda bastante, compartilha com a galera, fala, olha esse professor, como ele explica bem, como ele é didático, como ele é legal. Certo? Salve esse vídeo para você ver mais tarde. Me segue lá no Instagram e me segue também no TikTok, onde eu posto vídeos sobre dicas, resoluções rápidas de exercícios e definições de outros temas. Fechou? Bom, vamos lá. Função exponencial. Primeira coisa, por que tem esse nome, tá? Exponencial, porque a minha variável x, olha aqui para minha função, f de x igual a elevado a x. O x está no expoente. Se ele está no expoente, ela é exponencial. Fechou? Para que isso aconteça, eu preciso ter duas condições. Primeiro, A maior que zero. O que significa A maior que zero? Significa que o A tem que ser positivo. Então, a minha base da potência tem que ser positivo. Tá bom? Outra coisa que tem que acontecer. Ele vai ser positivo, mas ele não vai poder ser 1. Então, o único número que não pode ser é 1. Tranquilo. A gente tem dois tipos de gráfico. Gráfico crescente e gráfico decrescente. O que é o gráfico crescente? Tá? O gráfico crescente é quando a minha base é maior que 1. Ou seja, se a gente analisar uma reta numérica, e eu colocar aqui os valores de 0 e de 1, tudo que tiver depois do 1 aqui, ó, é crescente. Fechou? E ela vai ser decrescente quando o quê? For o meu outro intervalo, entre 0 e 1, que é esse intervalo aqui. Então, entre 0 e 1, ela é decrescente. E aí, vamos entender como que é esse gráfico. Olha aqui, ó. A gente não está lendo o mangá do Naruto, certo? A gente está no Brasil, então a gente lê da esquerda para a direita, por favor. Gente, se você olha da esquerda para a direita, você está olhando do segundo para o primeiro quadrante do seu plano cartesiano. O que está acontecendo com a minha curva aqui? Ó? Ela está subindo, então ela está crescendo, então é crescente. Então esse aqui é um gráfico de uma função exponencial crescente. Beleza. Como que vai ser uma decrescente? De novo, da esquerda para a direita, tá? Então a gente está olhando aqui, sempre do segundo para o primeiro quadrante. O que está acontecendo com o meu gráfico? Ele está diminuindo, ele está abaixando. Se isso está acontecendo, então eu falo que ele é decrescente. E aí reparem dois pontos cruciais. Apenas quadrantes 1 e 2. Significa que na minha função exponencial, a minha curva ela vai estar apenas nesses quadrantes aqui em cima. Por que não pega o terceiro e quarto quadrante? Olha aqui a condição. A maior que zero. Significa que é positivo. Se é positivo, quer dizer que é só para cima. Beleza? Outro ponto importante, todo o gráfico passa por 0 e 1. O que é 0 e 1? Tá vendo que eu marquei aqui, ó, 2 pontinhos já? Adivinha que ponto é esse? É o ponto 0, 1, onde corta o eixo y, quando x é 0. Todo gráfico de função exponencial, todo, sem exceção, vai passar por esse ponto. Por que isso acontece? Não é a elevado a x? Significa que o x aqui é 0? Se o x é 0, é a elevado a 0. E quanto que é qualquer coisa elevado a 0? É igual a 1. Então, todo o gráfico vai passar por esse ponto. Beleza? Galera, agora a gente vai ver como funcionam exercícios de função exponencial. Então, eu separei ele em 3 partes. Primeiro, o valor numérico. Quando ele der um valor para x, qual vai ser o valor dessa função? Segundo, depois desse, a gente vai ver gráfico. Então, a gente vai aprender a analisar e construir gráfico. E terceiro, equação exponencial. Fechou? Então, vamos para o primeiro. Valor numérico. Dado f de x igual a 2 elevado a x, calcule. Então, ele me deu essa função aqui, ó. Beleza? Vamos calcular f de 0 e f de 3, beleza? Se f de x é igual a 2 elevado a x e ele falou que o x é 0, então significa que no lugar do x eu coloco 0. Então aqui eu coloco 0, beleza? Então vai ficar f de 0 igual a 2 elevado a 0. E quanto que é qualquer coisa elevado a 0? 1. Portanto, f de 0 é igual a 1. Por que eu coloquei esse valor especificamente, f de 0? Lembra no vídeo anterior? No vídeo não, né? Lembra que agora há pouco eu acabei de falar que todo gráfico de função exponencial passa pelo ponto 0, 1, porque o x sempre pode ser 0, certo? Agora vamos calcular f de 3. Bom, nesse caso então, o x vai ser igual a 3. Então vai ficar f de 3 igual a 2 elevado a 3. Bom, 2 elevado a 3, a gente precisa lembrar, né, que é 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, igual a 8. Então, f de 3 é igual a 8. Dica importante, gente, erro comum, tá? Potência. Você nunca multiplica a base por expoente. Fechou? Nunca. Bom, galera, nessa segunda etapa, construção de gráfico.
Como vocês podem ver aqui, eu usei a mesma função, 2 elevado a x, porque é uma função muito comum, a gente está trabalhando com potência de base 2, então é uma potência que todo mundo conhece, já está familiarizado, certo? Já deixei aqui o plano cartesiano, vamos aos valores. Coloquei valores pequenos, sempre coloca valores baixos. Por quê? Para o seu gráfico não ficar muito extenso, muito grande, muito longo. Ó, f de 0, f de 1, f de 2, f de 3 e f de 4, tá? Coloquei esse f de 4 aqui, vou até colocar um asterisco nele, tá bom? Vocês entenderem o que eu quero dizer com valores baixos. Seguinte, a função então é 2 elevado a x. Se o x for 0, a gente viu já anteriormente que vai ficar 2 elevado a 0, que é igual a 1. Então eu tenho ponto 0,1. Ponto 0,1, posso marcar ele aqui, ó. Tá bom, já tenho um ponto para o meu gráfico. Próximo ponto, quando x for 1, vai ficar 2 elevado a 1, que dá 2. Então ponto 1, 2. Então quando x for 1, e o y for 2. Vai estar mais ou menos aqui, certo? Próximo, f de 2. Então, 2 elevado a 2. O que eu estou fazendo? Estou mantendo 2 e no lugar do expoente estou colocando os valores que eu coloquei aqui para o meu x, certo? Lembrando sempre, f de x é y. Por isso que eu coloco coordenadas x, y. Então, 2 e 4? Bom, quando x for 2, o y vai ser 4. O 3 estaria mais ou menos aqui, 4. Beleza, marquei mais um ponto. f de 3, 2 elevado a 3, 8. E aí aqui já complicou, porque o y precisa ser 8. Como que eu vou colocar o 8 aqui? Então, quando eu falei de valores baixos, são valores próximos de zero, tá? Usar f de 3 e f de 4, nesse caso, não foi o ideal para a construção de um gráfico simples. Então, o que eu vou fazer? Substitui. Em vez de utilizar esses pontos, coloca menos 1 e menos 2. Então, apaga aqui, menos 1 e menos 2. Vamos ver o que acontece? E a gente já vai praticar uma propriedade de potência, tá? Vai ficar 2 elevado a menos 1. Expoente negativo. Quando o expoente é negativo, temos uma propriedade de potência que diz o seguinte. Então, expoente negativo. Para toda potência que o expoente é negativo, eu inverto a base. Todo número está sempre dividido por 1, certo? Se todo número está sempre dividido por 1, inverter, que é diferente de oposto, oposto é referente a sinal. Então, o oposto de um número positivo é o mesmo valor numérico, porém negativo. Agora, quando eu estou falando de inverter, eu falo de inverter fração. Então, o 1 vem para cima e o 2 vai para baixo. O que acontece com o expoente? Fica positivo. Então, quando o x for menos 1, o y vai dar... Quanto que é meio elevado a 1? Todo número elevado a 1 dá ele mesmo, então vai dar meio. Repare no seguinte, expoente negativo não indica valor negativo. Até porque, o que a gente falou antes? Que esse gráfico ele nunca vai estar para baixo do eixo x. Porque os valores de y, que é a imagem, sempre vão ser positivos, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Quando o x for menos 1, o y vai dar meio. Então, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Fechou? E quando for menos 2? 2 elevado a menos 2. Vamos utilizar a propriedade de novo? Então, eu tenho 2 sobre 1 elevado a menos 2. Primeira coisa, inverte. Expoente positivo. E aí, agora, como que eu faço potência de uma fração? Elevo de cima, elevo de baixo. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Então, vai dar 1/4. Onde estaria esse valor? Vamos pensar que o menos 2 está aqui? Ele estaria bem no meio aqui, ó. Repara que ele começa a se aproximar bastante do eixo x, mas nunca toca o eixo x. Bom, como que vai ficar esse gráfico? Antes de eu fazer, vamos pensar o seguinte. Olha para a minha função. Como que eu sei se é crescente ou decrescente? Lembra que eu falei? Se o a é maior que 1. Quem é o a? A base. 2 é maior que 1? Sim, então eu sei que ele vai ser crescente. Então ele começa aqui do segundo quadrante e vai subindo. Tá feito o meu gráfico, acabou. Terceira etapa, então, equação exponencial. Você vê que é bem tranquilo. O que você precisa saber? Potenciação. Fechou? Bom, vamos lá. Eu tenho a seguinte equação. 3 elevado a 2x mais 5 é igual a 27 elevado a x. Meu Deus, o que eu faço? Calma. Repara no seguinte. Eu tenho bases diferentes, certo? Para fazer a operação com potência, qualquer uma que seja, independente da propriedade, base tem que ser igual, certo? E se você analisar bem, 27 é uma potência de base 3. 27 é o quê? 3 ao cubo. Então você vai fazer o quê? Reescreve a primeira, 3 elevado a x mais 5,
E o 27 eu vou escrever como o quê? 3 ao cubo. Só que esse 3 ao cubo está elevado a x. Certo? Primeira coisa que eu fiz, deixei com a mesma base. Esse é o meu objetivo. Por que eu estou fazendo isso? Porque depois eu vou ter uma igualdade entre potências de mesma base. Significa que eu posso igualar os expoentes. Certo? Por isso que é uma equação exponencial. Bom, próximo passo. Potência de potência, multiplica os expoentes, certo? Então, 3 elevado a x mais 5 é igual a 3 elevado a 3x. Porque 3 vezes x dá 3x. Fechou, base igual, agora é só correr para o abraço. X mais 5 é igual a 3x. Certo? X para um lado, número para o outro. Bom, traz esse x para cá, ó. 5 é igual a 3x menos x. Quanto que é 3x menos x? 2x. Então, 5 é igual a 2x. Passo 2 dividindo. X vai ser igual, e aí você escolhe a maneira que você quiser, 5 meios, ou x é igual a 2,5. Tá aí a resolução de uma equação exponencial. Lembrando sempre, quando a gente estava trabalhando ali com gráficos, tá? A gente trabalhou com expoente negativo. Aqui agora a gente está trabalhando com mudança de base de potência, certo? E aí tem que lembrar o quê? Propriedade de potenciação. Então, propriedade de potenciação é essencial para você entender função exponencial como um todo. Beleza? Bom, galera, trouxe aqui um exercício de função exponencial da FUVEST do ano passado, tá? 2024. Que vai trabalhar bem aí com função exponencial, vai trazer vários conceitos como estudo do gráfico, função inversa e equação exponencial. Então, bora lá. Considere a função f dada por f de x igual a b de x. Então, o que ele está falando aqui nada mais é do que o formato da minha função exponencial. Com b maior que 0 e b diferente de 1, que são as condições para a minha função exponencial. X pertence aos reais e sua inversa é f de menos 1. Essa aqui é a novidade da nossa aula. A figura destaca dois pontos, um pertencente ao gráfico de f e outro f de menos 1. Determine b mais k. Beleza. Quem é o b? O b está aqui, a base da minha potência. E quem é o k? A coordenada y na minha função inversa. Gente, função inversa significa que é a operação inversa exponencial, que é o quê? Log. Então, um desses gráficos, uma dessas curvas, está falando de uma função exponencial, o outro está falando de uma função logarítmica. Como que eu vou saber qual é qual? Vamos lembrar quando a gente estava estudando função exponencial? Função exponencial. O que eu falei do gráfico? O gráfico passa pelos quadrantes 1 e 2. Qual dos gráficos está passando no quadrante 1 e 2? O vermelho aqui, ó. Então eu sei que essa é a minha exponencial. Então você tem que conhecer o gráfico para poder fazer o exercício, beleza? Olha a coordenada aqui, ó, que beleza. Então vamos fazer o seguinte. Se a f de x é igual a b elevado a x, ali está falando do ponto em que x é igual a 3. Significa que vai ser b elevado a 3. Bom, isso é igual ao quê? Ao y, certo? Porque f de x e y significa a mesma coisa. E quem é o y nesse ponto? 27 sobre 125. Então, b ao cubo é 27 sobre 125. E eu sei que 27 sobre 120 sobre 125 é o quê? 3 sobre 5 ao cubo. Bom, se os expoentes são iguais, quer dizer que as bases são iguais. Portanto, eu posso pensar aqui numa equação que eu estou cortando, certo? Que são coisas iguais. B é igual a 3/5. Já foi uma parte do exercício. Certo, vamos para a segunda parte. Agora do K. Qual vai ser a novidade, certo? Função inversa, que ele fala lá no enunciado. E aí eu vou abrir um asterisco aqui, ó. O que a gente pode falar de função inversa? O negócio é o seguinte. Ali, eu tenho um ponto A e B pertencente a essa função inversa, significa que se eu inverter as coordenadas por BA, então eu troquei x com y, isso aqui pertence à minha função. Isso aqui é uma propriedade de função inversa, tá? Isso vale para qualquer uma. Então, sempre que eu tiver um ponto pertencente a uma função inversa, é só eu inverter as coordenadas desse ponto, que vai pertencer à minha função original. Então, bota para o exercício. Seguinte, se 9 sobre 25 e k são as coordenadas da minha inversa, quer dizer que k e 9 sobre 25 são da minha função f de x. Quer dizer, então, que nesse caso, o meu x seria k. Então, eu estou falando de b elevado a k. E esse é igual ao meu y, que é 9 sobre 25. E a gente descobriu que o b é quê? 3/5. Então, 3/5 elevado a k.
E 9 sobre 25 é a mesma coisa que 3 sobre 5 ao quadrado. Se as bases são iguais, a gente corta, certo? Portanto, K é igual a 2. Descobrir K e descobrir B, agora é só somar os dois, certo? Primeira coisa, como um deles é fração, denominador 5, então eu vou reescrever o K como uma fração de denominador 5, que pode ser 10 quintos. Então, B mais K vai ser o quê? 3 quintos mais 10 quintos. Para fazer adição de fração, soma os numeradores e mantém o denominador. Isso aqui vai dar 13 quintos. Vamos ver a alternativa? Aqui, ó. Alternativa D. Feito. Abraço, Fuvest. Bom, gente, bora fazer mais um exercício então, de função exponencial. Agora do Enem de 2024. Então, questão quentinha também do ano passado. Bom, bora lá. Uma caneca com água fervendo é retirada de um forno de micro-ondas. A temperatura Tzão em graus Celsius da caneca em função do tempo Tzinho em minuto pode ser modelada pela função. Então, deixa eu escrever essa função aqui do lado. Basicamente o que ele está falando ali, tá? Seria MF de x. Só que ele usou T maiúsculo e T minúsculo. Ou Tzão e Tzinho, né? 80 vezes B elevado a T. Tá, o T minúsculo é o meu x, o T maiúsculo é meu y. Fechou. E aí ele mostra um gráfico, então a gente vai ter que fazer o estudo do gráfico também. Bom, para poder resolver essa questão, né, ele quer valores de A e B. Para isso, eu vou ter que substituir por x, as letras T maiúsculo e T minúsculo, eu vou ter que substituir por x e y, que são as coordenadas do gráfico, só que eu preciso de valores exatos. Então eu vou pegar quais pontos? Os pontos em que corta o eixo. Pelo menos nesse gráfico que ele está me mostrando. Olha lá em cima. Qual que é a coordenada daquele ponto? Bom, o x, olha aqui embaixo, é 0, né? Então eu tenho o ponto 0, 100. E quem é a coordenada aqui embaixo? 20 e 40. Então aqui eu tenho 20 e 40. Bom, tendo dois pontos, eu vou substituir ali e eu consigo descobrir os valores de A e B. Primeiro eu vou começar pela que tem 0. Ter 0 ajuda muito, 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 muito. Por quê? Vai zerar alguma coisa aí e isso vai facilitar muito a resolução. Então, primeiro, eu vou usar para valor do y 100. Então, T de 0 é igual a mais 80 vezes B elevado a 0. Tudo isso vai ser igual ao quê? Lembra? F de x é sempre igual a y. Então, quem é o y ali naquele caso? 100. Fechou. Então, A mais 80 vezes qualquer coisa elevado a 0 dá sempre 1. 80 vezes 1, 80. Certo? Então, A mais 80 é igual a 100. Passou 80 para o outro lado subtraindo. A vai ser 100 menos 80. A é 20. Olha que tranquilo. Para descobrir o A, pelo menos nessa primeira parte foi de boa. O problema agora vai descobrir o B. Por quê? Mesmo sabendo o valor de A, a gente vai cair aí numa funçãozinha que vai dar um pouquinho de trabalho. Agora eu vou substituir nessa mesma expressão por 20, 40. Então tá, vou usar a mesma expressão ali do lado. Então, T, em função de T, é quem? A mais 80 vezes B elevado a Tzinho. Pontos 20 e 40 eu falei. Então, T de 20 é A, que eu descobri que é 20 também, tá? B elevado a... Opa! Elevado a 20. Quem é T de 20? 40. Então, isso aqui é igual a 40. Quem é o A? O A é 20, que eu acabei de descobrir. Então, 20 mais 80 vezes B elevado a 20 dá 40. Bom, 80B elevado a 20 vai ser o quê? Esse 20 vai lá para o outro lado, né? Vai ficar menos 40 menos 20. Quanto que é 40 menos 20? 20. Fechou. O que eu vou fazer com esse 80? Esse 80 não está multiplicando aqui, ó? Passa dividindo. Então, vai ficar aqui desse lado B elevado a 20 e 80 aqui, ó. Corta, corta. Simplifica isso daqui. Divide por 2, né? Cortei os zeros. Dividi em cima e embaixo por 2, cheguei em 1/4. Então, eu sei que B elevado a 20 é 1/4. Ok, só que isso aqui está elevado a 20. Como que eu resolvo isso aqui? Bom, existe uma outra propriedade também, que a gente transforma potência em raiz e raiz em potência. Eu costumo chamar nas minhas aulas de propriedade da balada. E vocês vão entender por quê. Bom, se aqui é uma potência, eu posso passar para o outro lado como raiz. Então, eu posso ter isso aqui, ó. B igual a raiz de índice 20
certo? De 1/4. O que diz essa propriedade? Por que eu chamo propriedade da balada? Imagina que a raiz é a balada, certo? Quem está dentro da balada é quem está por cima. E quem está fora da balada é quem está por baixo. Nesse caso, quem eu estou falando que está dentro? O expoente desse cara. Se não tem nada, é 1. Concorda comigo? Porém, 1/4 é a mesma coisa que meio ao quadrado. Então, na verdade, B é raiz de índice 20 de quem? Meio ao quadrado. E vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, por conta das alternativas, tá? Seguindo. Como eu falei, esse daqui ia dar um pouquinho mais de trabalho. Na propriedade da balada, quem tá por dentro tá por cima. E quem tá por fora tá por baixo. O que eu faço com o radicando? Copio como base. Olha que beleza. 2/20 dá pra gente simplificar, né? Divide por 2. Então eu vou ter meio elevado a 1/10. Bom, vamos analisar as alternativas? O A dá 20. Se o A dá 20, eu já sei que não pode ser o item B, certo? Tem alguma coisa aí que tem meio elevado a 1/10? Olha aqui, ó, a alternativa C. Fechou? Essa aqui, galera, dá um pouquinho mais de trabalho. Olha a resolução dela aí, tá? A gente caiu ali numa equação em que eu precisei manipular bastante ela, transformar a potência em raiz, depois voltar para potência, só para mostrar aquela propriedade para vocês. Então, fechamos essa questão do Enem. Bom, galera, esse foi o meu primeiro vídeo sobre função exponencial. Não esquece de dar like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação para os próximos vídeos, tá? E segue o Matemático Lois em todas as redes sociais. Tamo junto!